Olá, vamos para a nossa segunda aula, aula de História. Página 57. A escola e suas regras. Em todo espaço de convivência, a individualidade de cada um deve se entregar o quê? A coletividade. E o que isso significa? Significa que, em um espaço comum, devemos ter o direito de manifestar nossos gostos, ideias, preferências, crenças e características pessoais. Mas também devemos aprender a respeitar as diferenças e os interesses das outras pessoas. Para que os interesses de alguns não prevaleçam sobre os outros, o ser humano procurou adotar regras que organizassem a convivência e o uso do espaço comum, o que melhora a vida em sociedade. Como a escola é um espaço comum, nela também há regras que devem ser cumpridas para que haja uma boa convivência em toda a comunidade escolar. Essas regras mudam com o passar do tempo, de acordo com aquilo que a sociedade considera ou não aceitável no comportamento de seus membros. Nas escolas do passado, as regras eram registradas por escrito em um documento individual que os alunos recebiam, chamado caderneta escolar. Hoje em dia, existe um outro documento chamado regimento escolar. Nesse regimento escolar, reúne todas as normas, todas as regras, os deveres e os direitos dos alunos. Cada escola tem a responsabilidade de desenvolver o seu próprio regimento escolar, de acordo com a sua realidade. Então, aqui nós temos um exemplo de uma caderneta escolar. Aqui tem todas as regras, os direitos e deveres dos alunos da escola no tempo passado, né? Hoje a gente tem o regimento escolar. Na agenda de vocês, turminha, tem algumas regras no nosso regimento escolar, tá bom? Os mais importantes de acordo com o quê? Com as regras da nossa escola. Então, quem quiser pegar a agenda de vocês, lá tá algumas das regras importantes que a nossa escola tem que você e a nossa escola tem que cumprir. Com a ajuda do seu professor, a tia buscou o nosso regimento escolar, né, da nossa escola, que é um importante documento, e a tia, né, usou aí algumas informações que ela coletou de lá para escrever com vocês aqui. Um direito e um dever do aluno matriculado na sua escola. Sobre o horário. Respeitar os horários de entrada. Tá errada aqui a palavra entrada, vamos consertar. Respeitar os horários de entrada, recreio e saída, ok? Letra B, relacionamento entre as pessoas. O que nós temos que fazer? Respeitar as pessoas, as suas opiniões, mesmo que sejam diferentes, ok? Materiais. Cada um deve cuidar do que é seu. Os materiais de uso coletivo devem ser cuidados por todos. Além de respeitar regras, na escola aprendemos a assumir responsabilidades e a cumprir tarefas. Cite uma responsabilidade do aluno em relação à escola. A tia colocou aí fazer atividade em sala, mas você pode. Olha o que você é responsável também. Por respeitar as pessoas, por cumprir as regras, usar os espaços da escola com educação, usar os banheiros de forma adequada, assistir às aulas, fazer as avaliações, apresentar os deveres de casa e outras coisas, né, turminha? Mas é para escrever uma só. A educação como um direito. A educação é algo tão importante na vida das pessoas que, em nosso país, frequentar a escola é considerado um direito. Ou seja, no Brasil, existem leis para garantir o acesso das pessoas à educação. Esse direito está presente na Constituição Federal, um documento que reúne o maior conjunto de leis do país.
Nela, é possível encontrar o seguinte trecho: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui está na Constituição Federal. Além da atual Constituição Federal, existem outros documentos que contribuem para a garantia do direito à educação. Dois deles são o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. Quem assistiu aquele vídeo da nossa última aula, né, fala assim, o ECA vai para a escola, fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito interessante aquele vídeo. Ele está lá no link da nossa última aula de história, tá? É o segundo link, tá bom? E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, de 1996. Esses documentos ajudam a garantir que nenhuma criança, jovem ou adulto deixe de estudar, por não encontrar vaga em uma instituição de ensino. Além disso, eles determinam que os adultos responsáveis por uma criança têm o dever de matriculá-la na escola. E para tudo funcionar bem, as leis dizem que o governo precisa controlar quantas crianças estão na escola, acompanhar se elas estão indo à aula todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que os estudantes não faltem às aulas sem necessidade. Então, turminha, a educação é um direito de todos. Segundo as leis brasileiras, atividade da página 62, de quem é o dever de matricular as crianças na escola? Os pais, turminha, os pais têm a obrigação de matricular você na escola. Além da atual Constituição Federal, existem outros documentos que contribuem para a garantia do direito à educação. Cite dois, a tia falou lá no texto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos têm direito à educação. O acesso à educação é direito de todos. Porém, existem muitas pessoas que na sua infância, na sua adolescência, não puderam frequentar a escola ou não conseguiram concluir a educação básica. Isso acontece, turminha, porque grande parte desses casos, as crianças e adolescentes são pertencentes de quê? De família de baixa renda, são crianças pobres e são obrigadas a trabalhar desde muito cedo para ajudar em casa, o que acaba atrapalhando os estudos e levando, por fim, esses estudantes a abandonar a escola. Então, pensando nisso, o governo criou a EJA, Educação de Jovens e Adultos, um programa destinado a pessoas que não deram continuidade a seus estudos ou que não tiveram acesso ao ensino básico na idade apropriada. E aí, quem mora no campo também tem direito, né? As pessoas que vivem longe da cidade também devem ter garantido o seu direito a uma educação de qualidade. Para isso, existem as escolas rurais, que são aquelas localizadas no campo. Elas são minorias no país e precisam ter o seu funcionamento garantido. Ao planejar as aprendizagens de seus alunos, as escolas rurais devem buscar valorizar tanto ao trabalhar os conhecimentos quanto no dia a dia escolar. A realidade de quem vive e trabalha no campo, incluindo os saberes rurais e as tradições locais dos conteúdos trabalhados em sala e nas atividades desenvolvidas. Em muitas realidades rurais, é comum o deslocamento de casa para a escola, que represente, turminha, o quê? Um desafio enfrentado pelos estudantes e pela comunidade, seja devido ao quê? As poucas ofertas das escolas para uma extensa localidade, seja também em função da qualidade ruim das estradas e do transporte que é utilizado, né? E qual o transporte utilizado? Geralmente é utilizado o ônibus. Em alguns locais, devido à ausência de veículos adequados, ainda ocorre o quê?
o transporte dos alunos em carroceria de caminhão. Então, turminha, quem não tem esse direito, não teve esse direito de estudar, né? É porque teve alguma situação. Mas a educação é direito de todos.